Estamos de volta com o Jornal da Cidade e agora nós vamos falar do agronegócio com a boa notícia para o homem do campo, não só de Paracatu, como de toda a região e da sociedade como um todo. Nós estamos falando do primeiro seminário Tendências do Agronegócio do Noroeste, que acontece já na próxima semana, nos dias 21 e 22, segunda e terça-feira, no Jockey Club Paracatuense. E para falarmos sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, Marcos Silva, ele que é gerente regional do Sebrae, e o Sebrae está aí ajudando a organizar esse evento, trazendo essa novidade para a região. Marcos, boa tarde, bem-vindo à TV Minas Brasil. Obrigado, é uma oportunidade imensa que a gente tem de poder falar um pouco do nosso trabalho para o nosso público aqui da região Noroeste e contar o porquê da gente atuar no agronegócio também. Pois é, Marcos, um seminário importante aí que já acontece na semana que vem e o público-alvo aí são os produtores rurais da região, né? Mas a sociedade como um todo, quem tiver curiosidade, aliás, eu até recomendo que a população possa sim participar, né? O que levou o Sebrae e parceiros a estar promovendo esse evento em Paracatu? Tá, essa é uma excelente pergunta e talvez seja a questão mais importante. Normalmente as pessoas conhecem ou reconhecem o Sebrae pela sua atuação no meio urbano, pela consultoria, pelas capacitações, pela orientação que a gente dá. Uma assistência ao microempresário. Exato, para o empresário que já tem empresa e até mesmo para o potencial empresário, para a pessoa que quer abrir um negócio, ela vai até o Sebrae. Correto. Então, a gente atua nessa lógica do negócio, isso é muito claro para todos. Agora, existe uma questão fundamental da nossa atuação, que não adianta apenas o negócio ser bem planejado ou ser bem estruturado se ele não tem um ambiente favorável. E aí, quando da estruturação do planejamento do Sebrae em cada uma das suas regiões, e a gente liga esse farol aqui no noroeste de Minas, a gente percebe que de imediato 25% do PIB ele vem da agropecuária. E aí, assim, quando a gente está falando de 25% do PIB da agropecuária, a gente está falando só atrás da porteira. A gente está falando das atividades que são realizadas no campo. Se a gente começa a imaginar os demais negócios que são vinculados a essa atividade, exemplo, de revendas, de prestação de serviços, como agrônomos, como veterinários, ou mesmo de cooperativas, ou mesmo dos estudos das faculdades vinculados à questão da agropecuária, de maneira direta, o agronegócio é o principal gerador de riqueza desse território, é o principal dinamizador da economia, é o principal responsável pela geração de empregos, de postos de trabalho. E aí, nessa lógica, por si só, sustenta que o Sebrae deve atuar para poder estruturá-lo, fazer que ele seja forte, que ele seja pujante, e com isso garantir que toda a sociedade, de maneira geral, possa absorver do transbordamento desse segmento. Por isso, a nossa atuação nele. E assim, você disse um fato importante aí, Marcos, é justamente isso, né? Nós temos o público-alvo aí, que é o produtor rural, aquelas pessoas que direta e indiretamente estão ligadas. Vou citar um exemplo aqui da nossa realidade, a cooperativa Coopervap, é uma empresa genuinamente paracatuense, mas ali cerca de 2.000 produtores são associados à empresa. Mas quantas pessoas estão ligadas? Diretamente, a empresa gera quase 500 empregos, fora os indiretos no campo, né, como o senhor muito bem disse. Então é um setor que tem que realmente ter atenção e cuidados especiais, porque é um setor que fomenta a economia e a nossa região é uma região aí com foco, né, de base da economia, o agronegócio, né? Então, mais do que justo, está trazendo mais conhecimentos aí para essa classe, esse povo que até então, entre aspas, pelos políticos, são um pouco esquecidos. É interessante você falar isso quando a gente faz uma análise das mesorregiões do estado de Minas Gerais. A agropecuária ela é mais importante aqui na nossa região do que em qualquer outra região do estado. Só que assim, a gente tem duas formas de observar essa informação. Certo. Primeiro, que bom que a gente tem uma agricultura tão bem desenvolvida, Pujante, a maior área de irrigação da América Latina, se a gente considera Paracatu e Unaí, com aproximadamente 120 mil hectares irrigados, é a maior área da América Latina. E uma bacia leiteira de referência. Exato, exatamente. Agora, tem um ponto importante que é, se a gente... Em outras regiões, por exemplo, o Triângulo Mineiro, ele produz muito, é uma referência na produção. Inclusive, se a gente considera do PIB agrícola, os 5 maiores PIBs agrícolas estarão lá. Paracatu, estará lá o Unaí, mas também, invariavelmente, vai estar lá Uberlândia e Uberaba também.
E entra Buritis aqui no Buritis Noroeste. como um enorme produtor de soja, bem lembrado, até porque 44% da produção de soja sai aqui do nosso território. Nosso território. Só que nas outras regiões existe um fator chamado agregação de valor, seja pela diferenciação do produto, seja pela industrialização do mesmo. Esse é um dos desafios do seminário, e aí onde a gente trabalha 4 eixos temáticos. A gente trabalha governança, certo, que é a organização do produtor, inclusive com a participação de representantes da própria Associação Brasileira dos Produtores de Soja, da Associação Brasileira de Suinocultores. A gente trabalha o futuro do setor, para falar de agricultura digital, sucessão familiar. A nossa região é uma região que ela foi ocupada na abertura do Cerrado, há cerca de 40 anos atrás, e a gente tem a próxima geração assumindo os negócios agora, e a gente fala de mercado. Agora, um ponto importante, e aí eu acho que essa de atenção de toda a sociedade, não só do agricultor, é sobre a questão da água, é um ponto que a gente fala de sustentabilidade e gestão de recursos Nós falamos hídricos. isso aqui todos os dias. Exatamente. Tem uma questão importante, porque a água, eu acho que antes tarde do que nunca, todo mundo começa a valorizar como um bem maior, só que ao mesmo tempo a gente precisa comer. Para comer precisa de água. Então, dentro do próprio seminário, haverá um painel importante sobre a gestão de recursos hídricos e sustentabilidade, com a participação da representação dos produtores, da Irriganor, juntamente com a FAENG, né, a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, e os representantes dos comitês das bacias do Urucuia e do Paracatu, juntamente com o governo do Estado. Para a gente ter um olhar para esse território, olha, é fundamental preservar e as pessoas precisam se alimentar. Qual o equilíbrio? Isso vem, obviamente, da organização dos produtores e da sensibilização, principalmente dos entes públicos, e é um ponto importante que a gente vai ter no seminário. Na verdade, todos os setores aí são setores importantes que discutem realmente a vida no campo, porque é a vida no campo que abastece a cidade. O Marcos disse muito bem, né? Por que preocupar com água? Porque sem água não produz, sem água não tem alimento, né? Então é muito difícil. Eu disse ontem aqui no Jornal da Cidade que se não preocuparmos com a produção de água, com a economia de água, vai chegar um momento que vamos ter o dinheiro para pagar a conta, mas não vamos ter alimento e, acima de tudo, não vamos ter água. Marcos, mas aí os preletores, os palestrantes também foram pessoas escolhidas a dedos, né? Nós vamos ter a presença, né, de volta a Paracatu aí, não sei se já está confirmado, né, mas está lá na programação, que é o Alisson Paulinelli, né, ex-ministro aí da Agricultura, uma pessoa com vasto conhecimento que pode realmente compartilhar com os produtores. Acho que é uma questão até de justiça, sabe? Ele faz a abertura do nosso seminário. Certo. É o momento no dia 21, a gente tem esse momento da fala do Dr. Alisson, que de fato, como ex-ministro, ex-presidente da Embrapa, que é o responsável pelo Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e o Noroeste, ter se tornado uma referência na produção, ter se tornado, assim, a gente comparativamente com outras regiões do estado, a gente percebe que do ponto de vista econômico é uma região que vem crescendo e gerando empregos em detrimento de outras regiões que não conseguem seguir o mesmo ritmo por conta principalmente do agronegócio. Na realidade, o agronegócio em relação a superávit e economia de maneira geral, há 15 anos vem crescendo, enquanto outros setores não conseguem acompanhar, inclusive o que sustenta a economia. Agora, isso está diretamente vinculado à história do Alisson. O Alisson, ele, através de pesquisa, através de inovação, através de conhecimento, ele abriu o Cerrado há 45 anos. Você imagina, é muito interessante, isso é muito importante. Como eu falei, a nossa região produz 44% da soja do estado de Minas Gerais. Se a gente pega a cidade como Patrocínio, 45 anos atrás não tinha café. Hoje é o maior município produtor de café do mundo. São Gotardo é o maior município produtor de cenoura e de hortifrutos do Brasil. Isso tudo há 45 anos, isso tudo por conta de um trabalho fundamental, claro, dos pesquisadores, das pessoas envolvidas, mas capitaneado pelo Alisson. E eu acho que é muito justo que ele venha para poder falar justamente desse panorama, de onde a gente chegou e abrir as portas para a gente discutir durante o seminário onde a gente pode chegar, até onde que a gente pode ir. Claro que está confirmadíssimo, vai ser um ponto alto do nosso evento a presença dele. E bastante querido aqui na sociedade paracatuense, não só pelo o conhecimento que tem, como também pela pessoa que é. Inclusive, a sede da Campo aqui leva o seu nome, homenageia aí o Alisson Paulinelli e também a cidadão honorário de Paracatu. Esse é um dos palestrantes, né, que estarão aí participando do evento.
E vamos falar o horário para a turma aí, né? Começa segunda-feira, a partir de que horas? Abertura, termina na terça-feira. Como é que está a programação aí? Mesa redonda, palestras? Vamos lá então, até para o pessoal poder se programar. Ele começa no dia 21, na segunda-feira à noite, a partir das 19 horas. Certo. Onde o Sebrae vai falar principalmente do porquê a gente vai entrar em relação aos indicadores e da nossa atuação em relação ao agronegócio. É importante dizer, acho que todo mundo ouve falar de produtos diferenciados que existem, como o queijo da canastra, inclusive venceram um prêmio agora há pouco tempo na França, da cachaça de Salinas. Todos esses são produtos advindos da agropecuária que teve uma participação importante do Sebrae na estruturação, na organização dos produtores e na estruturação do produto no mercado. Então, a gente quer falar sobre isso e mostrar as possibilidades que a gente tem no Noroeste. Logo depois, o Alisson faz a palestra magna de abertura do nosso seminário. No dia 22, começa às 8h30 da manhã. São painéis, a proposta é de ser um evento ágil, que a gente entregue conteúdo de maneira rápida. Então, no painel mercado, por exemplo, a gente tem um representante da Mendonça de Barros Agronegócio, um enorme conhecedor que traz um panorama da economia mundial até chegar na justificativa dos preços e para onde que a gente pode caminhar. Nos demais, como governança, a gente tem 4 representantes de setores importantes. Então, a gente tem o Grupo Sequita, de São Gotardo, vai estar aqui com a gente, a Associação Brasileira de Suinicultores, a Associação dos Produtores de Soja, como já falado, e os representantes da região do Cerrado Mineiro, da cafeicultura. No futuro, no painel Futuro do Agronegócio, a gente tem a participação de uma moça chamada Mariana Vasconcelos, é uma jovem que desenvolveu um dos maiores trabalhos relacionados à inovação, as chamadas startups, no uso da água no agronegócio, muito vinculado ao uso inteligente de preservação de água e de geração de informações, e também a participação de produtores daqui. Isso é legal falar porque um ponto importante é a sucessão familiar. Então, teremos exemplos do que vem acontecendo aqui na região e também no novo papel da mulher do campo. Sim, a gente percebe que as mulheres vêm assumindo papel de liderança em relação às entidades e também conduzindo os negócios de maneira diferenciada. Isso já está acontecendo aqui na região e a gente vai ter a oportunidade de conhecer isso. Então, isso tudo acontece ao longo do dia 22, de 8h30 da manhã até o final da tarde. E ao final da tarde, outra palestra magna para fechar com chave de ouro o evento. A gente abre com o Alisson e a gente termina com o Dr. José Luiz Tejon, conferencista de renome internacional, que ele trabalha muito vinculado, principalmente às campanhas relacionadas ao agroepop, que muitos acompanham aí, para mostrar que a gente vive numa agrosociedade. Não adianta a gente imaginar que está lá o pivô, está lá a propriedade, está longe. Não, isso tem muito a ver com a gente. Tem a ver em relação ao uso da água, tem a ver em relação ao alimento que a gente tem acesso à mesa, mas tem a ver também com a geração de empregos, de postos de trabalho. Isso significa que a gente precisa ter um novo olhar sobre o agronegócio e o agronegócio saber da importância dele para a sociedade, que são partes integrantes e não dissociadas. Não tem como viver sem um agronegócio, na verdade. A questão é essa. Faz parte realmente da nossa vida. Marcos, eu agradeço aqui pela atenção, depois até faço o convite aqui pela TV Minas Brasil, que o senhor possa voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais do trabalho do Sebrae e tudo. Nós vamos focar agora esse seminário que já acontece, para não misturar muitas coisas também, porque eu sei que o trabalho do Sebrae aí são várias ações que estão ajudando realmente a melhorar a qualidade de vida de muitos empresários, da população. Enfim, é um trabalho muito bacana, principalmente voltado a essa classe empresarial, E agora com olhares também para os produtores rurais. Eu agradeço pela atenção, muito obrigado por estar aqui na TV Minas Brasil, obrigado mesmo por essas informações e o espaço está sempre aberto. Muito obrigado e até a próxima. A gente aceita o convite. Muito obrigado. A próxima, com certeza. Está aí, portanto, o seminário, então, Tendências do Agronegócio, que acontece na próxima segunda e terça-feira no Jockey Clube Paracatuense. Abertura oficial às 7 horas da noite na segunda-feira e às 8h30 da manhã, a partir da terça-feira. Ali debates, temáticas, palestras também, enfim, aprofundar os conhecimentos é sempre bom.